Bom dia, alunos do oitavo ano. Tô com muita saudade de vocês. Eu sempre falo isso, mas é porque eu tô com saudade mesmo. A gente fica em casa aqui e a gente fica pensando nos alunos, vocês estão aprendendo, vocês estão fazendo. Espero que sim, hein, gente. Mas vamos lá. Hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar da independência dos Estados Unidos. Aí você vai falar, mas professor, por que a gente vai estudar a independência dos Estados Unidos? Porque ela mudou a ordem mundial das coisas. As coisas mudaram muito com isso. Todos os fatores que a gente estuda história é porque houve uma alteração. Deixou de ter uma continuidade, teve uma mudança. Mas vamos lá, vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma grande, mas uma grande influência do movimento iluminista. Você lembra do movimento iluminista? Aqueles caras que a gente falou que questionavam a ordem mundial, aquele final do feudalismo, que era um antigo regime e tal, que eles questionavam por que o poder tem que ficar concentrado só na mão do rei. Lembra, antes dos iluministas, a propósito, o mundo só tinha monarquia. Vamos lembrar a diferença entre monarquia e república? Hoje a maior parte dos países são repúblicas. E qual que é a diferença para quem não lembra? Na forma de governo da monarquia, você tem um rei ou um imperador que exerce o poder, né? E ele vai ficar lá, é vitalício o poder dele, geralmente. Fica até o final da vida. E quando ele morre, ele passa o poder para um membro mais próximo da família dele. Geralmente é o filho. Agora, falando rapidamente, né, da república, qual que é a diferença da monarquia e da república? A república, geralmente, ela tem um cara que geralmente pode ser primeiro-ministro, presidente e tal, mas esse poder não passa de pai para filho. E geralmente ele tem um tempo de 4 anos na maioria dos países. 4 anos, depois vai trocando, assim como o Brasil é, né? O Brasil é assim, né? Vocês já entenderam como é que é. Bom, enfim, os Estados Unidos, eu estou falando isso porque os Estados Unidos foi a primeira grande república, influenciado pelo movimento iluminista. Quando eles tiveram independência, eles nem quiseram saber de rei o quê. O negócio aqui vai ser uma república. Por quê? Porque teve a influência do movimento iluminista. Não só isso, mas a divisão dos 3 poderes, que eles foram os primeiros países a colocar isso. Lembra a divisão dos 3 poderes? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Para quê? Para o poder ficar descentralizado, para o poder não ficar centralizado só no presidente, né? Isso é importante também. E a ideia de liberdade e tal, então isso tem tudo a ver com o iluminismo. A gente não vai ficar falando muito do iluminismo, mas eu estou enfatizando isso para vocês entenderem isso. Ó, vamos lá. É importante a gente falar aqui também do tipo de colonização que houve lá. Eu vou colocar aqui um mapa aqui, ó. Peraí, deixa eu só achar aqui. Antes de mais nada, eu falar aqui dos Estados Unidos, né, ó. Vocês podem ver, os Estados Unidos é esse país aqui da América do Norte. Ele é o 4º maior país do mundo. Inclusive, ó, ele é esse pedaço aqui, tem algumas ilhas no Pacífico, o Havaí que fica aqui, onde aquele cara bacana que é o Obama, nasceu. O Obama, para quem não sabe, nasceu no Havaí, né? Engraçado, né? E aqui o Alasca, ó, esse território aqui que é muito gelado. Vamos lembrar, ó, que quanto mais você vai indo pro norte aqui, mais gelado vai ficando. Por isso que o Alasca ele é bem gelado. Eles ocupam mais ou menos essa parte aqui. O Canadá também é bem gelado, né? E outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu só achar o mapa aqui. Aqui, ó. O tipo de colonização que os ingleses tiveram lá na América. Ó, o Brasil tá aqui, ó. Os portugueses chegaram aqui em 1500, né, ocuparam a costa, os espanhóis pegaram esse território todo aqui, ó, quase tudo aqui foi colonizado pela Espanha, por isso que eles falam espanhol, né, tudo aqui, ó, Espanha, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru. Aqui, ó, foi colonizado pela Inglaterra, que é a Guiana. Aqui o Suriname, pela Holanda. E aqui a Guiana Francesa, que ela é colônia da França até hoje. Engraçado, né? A gente, de certa forma, faz divisa com a França, com a Guiana Francesa. E aqui tem os países da América Central, né, que falam espanhol. A Antilha, que tem alguns que falam inglês e holandês, porque foram colonizados por esses países. E aqui o México, ó. O México vem até aqui. Inclusive, ó, os Estados Unidos tomou do México, porque o México vinha até aqui, ó. Eu vou falar isso mais daqui a pouquinho. E aqui, os ingleses se instalaram aqui, mais ou menos, em 1600, ó. E tomaram conta desse pedacinho aqui, ó. Aqui, os espanhóis também tomaram conta. Nessa parte do meio aqui, os franceses tomaram conta. E é por causa disso que o Canadá, ó, se você for ver, o Canadá, eles falam 2 línguas. Eles falam na província de Quebec, que fica mais ou menos aqui, eles falam francês. Enquanto que as outras províncias falam inglês. O Canadá tem essas 2 línguas, né? O inglês e o francês, por causa disso. E voltando a falar que a gente estava falando da colonização, olha, perceba bem aqui, ó.
Lembra quando eu falei isso para vocês? Eu já falei várias vezes, ó, a linha do Equador é a parte mais quente do planeta. Aqui não neva nem a pau, ó. Por quê? Porque ó, o Sol tá aqui, ó, tá vendo? O Sol, vamos fazer de conta que o Sol tá aqui. Se o Sol tá aqui e a Terra gira em torno aqui, ó, geralmente essa parte, ó, tá mais próxima do Sol do que essa parte aqui, ó, que é o Polo Norte, ó, e o Polo Sul e o Polo Norte, ó. O Sol tá aqui, ó. Então você vai ver que essa parte sempre vai estar mais quente. E essa parte está gelo. Por quê? Porque a Terra vai girando em volta do Sol. Então essa parte é sempre mais quente. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque os produtos que você podia plantar aqui, ó, você podia plantar aqui. Então não tinha muito valor essas terras assim para você plantar produtos tipo a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, que naquele momento era uma coisa que dava muito dinheiro, muito dinheiro. O açúcar hoje custa R$5 um pacotinho de açúcar, mas antes, nessa época, era uma fortuna, era uma espécie que nem caviar vender hoje. Um pacotinho de açúcar que custa R$5 custava R$100. O açúcar não era tão popular, então dava muito dinheiro você plantar. Só que a cana, ela tem um problema. A cana e outros produtos também que só dá no calor, né? Ela só dá em temperaturas altas. Tipo, Nordeste brasileiro, ou aqui, ó, então onde que a gente tá aqui, tá mais ou menos calor. Olha a linha do Equador aqui, ó, onde que tá? Olha os Estados Unidos, ó, tá vendo? Ele já tá quase na mesma linha da Inglaterra, que tá aqui, ó. A Inglaterra tá aqui, ó. Então, só o sul dos Estados Unidos dava pra você plantar algumas coisas interessantes para você vender. Só o sul. O resto não dava. Bom, enfim, como eu disse para vocês, aqui, ó, tinham 13 colônias inglesas. 13 colônias. Essas 13 colônias são essas daqui, ó. Vou mostrar aqui, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. O começo dos Estados Unidos eram essas 13 colônias, ó. 13 colônias. Eu vou falar algumas delas. New Hampshire, Nova York, Pensilvânia, Massachusetts, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, onde começou aqui na Virgínia tudo, né? Carolina do Norte e Carolina do Sul e a Georgia aqui. Bom, essas 13 colônias aqui, e aqui, ó, não tinha nada. Ó. Nessa parte aqui era um território que era território indígena. Aqui, ó, território indígena. Aqui era o território francês, a Louisiana. E aqui era o território do México. Do México não, né? Território espanhol, porque o México não era independente. Bom, e aí, gente, como eu disse pra vocês, aqui era uma colônia de povoamento. Por quê? Porque lá na Inglaterra teve a reforma protestante, né? Que a gente vai falar, que a gente já falou ano passado, a reforma protestante. Então surgiu as religiões protestantes. E lá a religião do rei era a anglicana. Então tinha perseguição dessas pessoas. Tinha perseguição, essas pessoas eram perseguidas lá na Inglaterra. E a Inglaterra, eles precisavam de gente para colonizar aqui. Porque nessa época era o seguinte, entre os países europeus, ó, se você fala que é seu isso aqui, você tem que ocupar. Porque senão chega outra nação lá e ocupa e fala, ó, se não estava aqui, eu ocupei mesmo. Então a Inglaterra precisava dar um jeito de mandar gente para cá. Só que quem é que vai vir para cá? Quem estava sendo perseguido lá por causa da religião na Inglaterra. Então esses que chamaram depois de peregrinos começaram a vir para cá, ó, e ocupar essas coisas. Primeiro ocupou a Virgínia. E engraçado que foi bem depois da gente, né? Porque a gente começou a colonização lá para 1530, eles começaram para 1600, quase 100 anos depois, né? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui e a gente vai continuar no próximo, tá? Então deixa eu só enfatizar uma outra coisa aqui. Esse tipo de colônia aqui, ó, que serve para ocupar o espaço, ficou conhecido como colônia de povoamento. Enquanto que no Brasil ficou conhecida como colônia de exploração. Por que colônia de exploração? E é importante a gente enfatizar isso também. Qual a diferença de colônia e, por exemplo, estado do Ceará, ou província, isso? Nesses locais você tem uma divisão das coisas. A colônia era um lugar basicamente para a metrópole explorar. E nesse caso, a colônia de povoamento era um pouco diferente da colônia de exploração que foi o Brasil e os outros lugares. Por quê? Porque os caras vieram aqui para povoar, então se você fica cobrando muito imposto dos caras, eles não ficam lá, então não tem vantagem. Então esses caras diferentes do Brasil, os colonos ingleses que viviam na América, eles eram diferentes dos colonos portugueses que viviam aqui. Por que eles eram diferentes? Aqui no Brasil, por exemplo, você não poderia ter um monte de coisa. Você não podia ter indústria, você não podia ter jornal, você não podia ter... Era muito... Portugal fazia questão dos colonos portugueses que viviam aqui
serem independentes da colônia, da metrópole. Enquanto que aqui eles tinham mais uma autonomia maior, assim, eles sempre tiveram uma autonomia maior, as 13 colônias. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, continuo no próximo vídeo, tá bom, gente?